A nossa igreja, ela sempre foi muito abençoada porque a gente sempre teve muitos jovens. Só que há um tempo atrás aí, a gente, vamos dizer, a gente não era tão unido igual a gente é hoje. E a gente decidiu que a gente deveria fazer um grupo para os jovens se comunicar melhor. E a gente decidiu criar o AJA, que é a Ação Jovem Adventista, né, que envolveria todas as ações dos jovens, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. No início a gente começou com um grupo de 15 pessoas, que eram as pessoas que mais vinham à igreja, né, mais estavam perto, assim, e hoje a gente já passa de 30 jovens. No começo, o AJA surgiu, não tinha tantos projetos, então era mais o JA mesmo, que a gente sempre fazia pautado em algum tema específico. E após isso foram surgindo novas ideias, como Bora Bater um Papo, que eram algumas lives que nós fazíamos no Instagram. A gente começou também a distribuir algumas marmitas para moradores de rua, arrecadar e disponibilizar agasalho também para essas pessoas. Distribuiu cestas básicas para algumas pessoas mais que necessitava mesmo, e tudo isso era definido entre a direção jovem, entre os jovens mesmo, talvez que nem participavam da direção, mas trazia pra gente alguma ideia, nunca pegava a ideia e guardava, sempre pautava para poder planejar um projeto em cima disso. E já em janeiro a gente iniciou o nosso primeiro Caleb, que teve aqui na nossa igreja, veio vários jovens de outras cidades, ficaram hospedados aqui na nossa igreja. Uma ideia pra gente revolucionária que foi as serenatas, a gente visitar os jovens afastados e a gente ia na casa deles, cantava músicas para eles, fazia oração, visitava a família. Então, por mais que as nossas ações, muitas vezes para nós, foram mínimas, mas para elas foi uma coisa enorme. E assim, quando a gente começou os nossos projetos de visitar os membros afastados, através das serenatas, o Daniel logo foi uma das primeiras pessoas que a gente falou, temos que visitar o Daniel. E a gente convidou os dois, igual a gente sempre convidava eles para tudo, e eles resolveram vir. E nesse dia foi incrível. E lá teve um momento dos jovens que o pastor ele fez uma reflexão e ele pediu para a gente tirar uma carta debaixo da cadeira, e aquela carta, eu não lembro especificamente o que estava escrito, mas foi uma carta que fez a gente refletir muito com relação a estar nos caminhos de Deus e tudo mais. E aí o pastor pediu para que a gente abraçasse, né, quem a gente tivesse ao lado, uma pessoa que a gente tivesse importante para nós. E a gente foi, a primeira pessoa que veio na cabeça foi o Daniel. Então foi eu, o Rogério, a gente foi lá naquele momento, a gente abraçou ele, e ali, aquilo eu lembro como se fosse hoje, eu falo assim, eu até revivo, porque foi um momento muito marcante. Quando o pastor ele fez o apelo, o Daniel levantou, ele e a Maria, os jovens foram com o Daniel, as meninas foram com a Maria, a gente sentiu a presença do Espírito Santo ali. Eles realmente sentiram a voz do Espírito Santo falando na vida deles, e a partir de então eles resolveram ter uma mudança ali. Eu acredito que foi ali que eles falaram, não, a gente precisa mudar, a gente precisa voltar para a igreja. Eu acho importante a gente se manter firme nesses projetos, porque o mundo lá fora tem muito a oferecer para os jovens. Então, se a gente não tiver algo para fazer aqui dentro, em algum momento pode ser que a gente caia, que a gente ceda alguma dessas opções que o mundo oferece. O nosso futebol, que a gente joga todos os domingos pela manhã, eu tenho mais como se fosse um futebol missionário, porque ali é um momento de descontração, mas por a gente estar tendo um relacionamento com Deus, outras pessoas também sentem isso e vêm conversar com a gente. Eu acho que a gente está fazendo aquilo que Deus pede para nós. Então, nós não recebemos a verdade ou conhecemos Deus da forma como conhecemos para guardar para a gente. Então, a gente precisa levar isso, e muitas vezes a gente consegue passar isso não com palavras, mas com atitudes, com esses gestos que a gente procura fazer. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor, em Ti a vitória. Sem temor, a Ti damos glória. Chegou a hora. Como jovem adventista, fui encontrada por Deus. Hoje trabalhamos para Deus. Estamos buscando outros que aceitem serem de Deus. Glória, glória,
nosso